Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e também a TV Jornal de Saúde. Aqui Marcelo Santos, jornalista profissional, apresentando o Jornal de Saúde informativo e comparado. Gente, um bom dia, né? Vamos começar aí nossos trabalhos de hoje. Aqui tem muita coisa mesmo, por exemplo, a Câmara lá de Brasília conclui votação em segundo turno da PEC da Bengala. Investigadores dizem que copiloto da Germanwings ensaiou descida, né? Ou suicídio no dia anterior. PT diz que vai expulsar integrantes do partido condenados na justiça. 4 são condenados à forca por linchamento de mulher. E tem muita... Olha, você viu ontem o depoimento novamente do Paulo Roberto Campos, o diretor de distribuição e abastecimento da Petrobras? O homem é cara de pau demasiadamente, absurdamente, desmesuradamente. Ele é muito cara de pau, né? E os brasileiros, nós brasileiros, não merecíamos ouvir isso. Ele vem dizer em público que apenas 10%, não é? Apenas 10% é que foi o desvio dos diretores, das empreiteiras, etc e tal, do rombo da Petrobras. Aí ele quer dizer que o prejuízo da Petrobras apresentado aí nesse balanço que eles fizeram agora, atrasado, né, auditado, tem muito mais dinheiro por má gestão, administração, contratos mal feitos, compras mal feitas, o preço da gasolina, isso aí ele tem total razão, subsidiado, não é? Aí ninguém fala nada, sabe por quê? Porque o brasileiro, ele vai comprar pão, não é? Na padaria da esquina, ele vai de carro. Aqui em Belo Horizonte, não é? Depois eu quero falar uma outra coisa aqui. O pessoal é tão encantado com o carro e tão mesquinho com o humanismo, com o ser humano, que as calçadas, elas são tão estreitas, na maioria das ruas, mesmo até dos bairros novos, tão estreitas que não pode passar 2 casais na calçada. Uma pessoa escolhida vai ter que ir para a rua. E além disso, o encantamento é tanto dos habitantes quanto é público, né? Vem o pessoal dos postes, né? E CEMIG, etc. E crava um poste bem na calçada. Puf! Isso bairros centrais, né? Bairro que dizem aí bom, já com saneamento básico e tudo mais. E as laterais das ruas ocupadas por estacionamentos com placas, né, lá muitas delas proibido estacionar. Mas aí também veio a grande solução, grande sacada, né, do poder público. Zona azul, vamos cobrar. E o ser humano se arrisca, não é? Vai para a rua e na rua ele perde o seu direito jurídico de reclamar, né? Até por um acidente sem propósito, óbvio, né? Acidente, a maioria das vezes é sem intenção, e fica por isso mesmo. Tudo pela paixão do automóvel. Agora vocês estão vendo aí, ó. O brasileiro é tão apaixonado por automóvel, mas tão apaixonado, não é? Que as empresas automobilísticas aqui no Brasil, todas multinacionais, estão com os pátios agora cheios de carros que não entram na Europa. Acho que tem nem aqui na América do Sul, países aí como Argentina, Chile, né? Eles não aceitam essas tralhas que fabricam aqui no Brasil, não é? Devido a poluir, uma série de coisas.
e colocam o problema nos meios de comunicação como se fosse um problema nacional, né? Um problema da crise, um problema que o brasileiro está sem dinheiro, um problema que o brasileiro não tem poder aquisitivo, né? Um problema do desemprego, 5 mil, 1.000 de férias, 3 mil de férias, de 10 dias, e o problema é nosso, né? Não é da multinacional que manda bilhões de dólares de lucro para fora. Estados Unidos, Coreia, Japão, né? China, França, né? Itália, etc. e tal. Agora aí na Câmara, lá no Congresso, o Congresso nosso que é sui generis, né? Latim, gente, hoje estou gastando, né? Sem gênero. Eu aprendi ontem, sem gênero quer dizer que, né, que no Brasil não tem a definição nem de masculino nem de feminino, não é? O Brasil nem é quente nem é frio, nem é democrático nem é antidemocrático. Seria isso? O sui generis que muitos aí utilizam? Não sei, não é? Aí, nos sui generis aí do Brasil, a Câmara conclui votação em segundo turno da PEC da Bengala. Ou seja, veja só, olha, o trabalho de um juiz, de um magistrado, de um procurador e tal, pode ser agora, não é? Para ele requerer a sua aposentadoria, ele terá que ter 75 anos para, ao meu ver, né, requerer essa aposentadoria integral. Não é um trabalho pesado, é um trabalho intelectual, mas também utiliza muito, né? Fala, articulação, escrita, não é? O intelecto. Será que essa PEC da Bengala agradou aos juízes? Poxa, o cara chegou aí aos 70, acho que agora são 65 anos, né? Aos 70 anos. Ele quer se aposentar para ele ganhar um dinheiro dele e, né, viajar e ter um tempo maior para ele. Aí ele é obrigado a trabalhar mais 5 anos. Será que isso não é inconstitucional? Na relação dos juízes, né? Porque para o brasileiro não é não. Nós temos o fator previdenciário aí, aprovado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Grande estadista brasileiro, poliglota, né? Não foi considerada inconstitucional. E vem os analistas aí dizendo que a dona Dilma, como se ela mandasse alguma coisa no Brasil, né? Ela manda hoje para o inverso. Tudo quanto for contrário, acho que ao país, né? Ao interesse dos trabalhadores, está passando pela mão da dona Dilma Vana Rousseff. E vira depois bandeira, né? Não, eu vou lutar contra a terceirização, não pode, isso é um golpe nos desvio, né, da opinião pública, problema macroeconômico, problema de corrupção. Então a PEC da Bengala está aí, gente, passou, né? Para muitos, você vai falar, não, mas hoje o homem está vivendo 80 anos com o pé nas costas, que isso, 80 anos está um garotão dentro aí da senectude aí, dentro da velhice, né? Ainda tem muito chão, não sei. Não sei mesmo. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, gente, e aí é extensivo, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, não é? Talvez todas as prefeituras, né, são muito omissas em termos de fiscalização. Tá? Eu já falei aqui várias vezes que aqui em Belo Horizonte tem hotéis, pensões, hospedarias, os bares e restaurantes que não sofrem a fiscalização adequada, trabalham irregular, não é? Oferecem
valores sem os conteúdos, né? Ambientes que cobram valores horríveis, né? Não tem acomodação de um banheiro, você não pode ficar tranquilo, enfim, é tudo o inverso. Então, como não tem fiscalização, alvará, não é? Instrução para normalizar, essas coisas todas, vai se vivendo ao Deus dará. E agora, para reafirmar isso, né? Ontem fui numa escolinha infantil, num bairro aqui de Belo Horizonte, e entrei e tudo, e fiz uma pequena entrevista, não é? E no final me garantiram que a escola estava toda legalizada, paga os impostos, tudo direitinho. Quando eu fui ter um serviço na prefeitura, na Secretaria de Educação, chamado gerenciamento de licenças, né, ou de autorizações para funcionamento de escolas de 0 a 5 anos, né? Aí descobri que a escola tem um processo que deu entrada em fevereiro de 2014, mas não aprovado, está em tramitação. Olha o tempo. Fevereiro já tem o que? Um ano, não é? E 3 meses, aí 2 meses, né? Se a gente considerar maio, que o processo está em tramitação. E aí já tem crianças, né? Já tudo funcionando e tudo mais. Agora, como não tem fiscalização, você também não sabe qual que são os direitos, não é? Que a criança tem, que os pais têm, não é? Para cobrar. Porque hoje você se vê, não é? Embora tenha aí hoje as UMEIs, né? Essas unidades municipais de ensino infantil, as mães principalmente e os pais, as famílias, estão premidos ali, não é? Quase que numa necessidade crucial de deixar o filho ou a filha, não é? A criança, num local para correr para ir trabalhar. E não é baratinho, viu, gente? É quase meio salário mínimo. Pode-se dizer que é mais até que meio salário mínimo, se você for considerar os descontos que tem que se ter, não é? E com o direito a uma refeição, ao almoço, não é? Parece que não tem banho para os mais grandinhos, não é? Então é uma coisa que a prefeitura não mantém nem rápido, não é? E nem fiscaliza. E fica, não é? A Deus dará aí. Você come qualquer coisa, não é? Para você reclamar então, gente, pelo amor de Deus, você tem que ter comido não sei o que, passado mal, ido para o hospital e pego o negócio. É igual o estupro, né? Desculpe a má comparação, não é? Que antes a mulher tinha que se submeter a ainda mais uma vexação, não é? Ela é estuprada, vai para a delegacia, tem que fazer corpo de delito, não pode tomar banho, tem que levar calcinha, todas essas coisas para provar, não é? Que ela foi estuprada. Então é uma coisa assim de louco que a gente está vivendo, não é? E isso vem corroborar, vem colocar aí, não é? A mãe chorosa aí pelo um ano que a filha morreu, não é? Aquela motorista de ônibus lá, no acidente aí no viaduto aí do Guararapes. Tudo, não é? Laudo de que o material era pouco, que poderia dar problema, que não poderia ser feito do jeito que estava, até sem planta. Nunca vi, né, gente? Nem acho que o mestre de obra faz uma obra sem ter uma plantinha, sem estudar algo, né, gente? Sem escrever alguma coisa. Não tinha planta e apareceu laudos depois da prefeitura, né? Quer dizer, parece que é Luiz Soares, né? O do gabinete aí de obras públicas, o secretário,
diz que foi avisado, né? Segundo a matéria, mas não aparece, e depois aparece aí até documentos da prefeitura dizendo sobre os defeitos da obra, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que cedeu o viaduto lá, a sorte que tinham poucos, né? Não estava no horário de pico, se tivesse vários ônibus, muitas pessoas tinham até morrido ali, como morreu a motorista do ônibus, né? Para salvar sua filhinha. É, os investigadores, ainda está aquela história, não é? Que investigadores dizem que copiloto da Germanwings ensaiou descida. Relatório aponta que ele mudou a altitude do avião no voo de ida. Queda matou as 150 pessoas em março, né? Isso aí bastante emblemático. Dizem, né, que ele se suicidou e levou à morte essas 150 pessoas, que ele tinha problema psicológico e tudo mais, né? Mas ele morreu, então não tem como se defender, não é? Investigadores do Escritório de Investigação em Análise da BEA da França confirmaram nesta quarta-feira, dia 6, que o copiloto do avião da Germanwings, que caiu em março nos Alpes franceses, havia praticado a descida da aeronave no voo de ida. Além disso, segundo a investigação, ele ignorou dezenas de tentativas de contato de autoridades civis e militares durante o voo que caiu. Um relatório preliminar da queda apontou que o copiloto Andreas Lubitz, apontado como responsável por derrubar deliberadamente o avião, ajustou a altitude do piloto automático do Airbus A320 para 100 pés por 5 vezes, enquanto estava sozinho na cabine durante voo anterior de Düsseldorf para Barcelona, também no dia 24 de março, né? Tá aí como se diz aí, esse laudo, né, do, de autoridades francesas sobre esse acidente terrível. Ontem teve um programa do PT, estranhamente, né, no meio de uma novela, aí depois voltou a novela de novo e teve panelaço, né? A Rede Globo teve a sintonia de pegar, né, nas principais capitais o panelaço, buzinaço, apagaço, quando do horário do programa do Partido dos Trabalhadores, que diz que vai expulsar integrantes do partido condenados na justiça. Divulgou na internet ontem, não é? Propaganda que vai ao ar na TV, e ontem também a propaganda, que o presidente Dilma não tem fala na peça publicitária, não é? Veja só, gente, o PT, pelo o andar de todos os seus feitos e malfeitos, que o programa foi bem centrado em cima desse propósito, né? Mostrando o que o PT fez sobre os milhões de pessoas que ele colocou na classe média, os miseráveis, né, que passavam fome, parece até que acabou, não é? Passavam fome e tudo, as pessoas que podem estudar, o problema do racismo, enfim, parece que o PT realmente, né, vou lembrar aqui até o velho guerreiro, realmente resolveu todos os problemas brasileiros, não é? Com sua curta gestão aí, vamos dizer, de Lula, 8 anos no poder, não é? E depois mais 4 da dona Dilma, que foram desastrosos, e esses 4 próximos também parece que seguem para o mesmo rumo, tá? Por que foram desastrosos os últimos anos do governo de Lula e dona Dilma Rousseff? Porque foram feitos dentro de muita, não é? Muita mentira, principalmente a questão de ter se aprovado, não é? O Lula veio em público dizendo que a crise não ia pegar o brasileiro, veio em público mandando o pessoal comprar, se endividar, não é? E por último, aprovou uma Copa do Mundo
que parece que Deus realmente é brasileiro, né? Enquanto que a população até saiu às ruas, não queria investimentos de governo, do erário público, em estádios de futebol, em Copa do Mundo, em FIFA, em CBF, não é? E foram feitos contra a vontade da sociedade brasileira, pelo menos a pensante, a mais informada, a que estava no dia a dia, né? Veio aí essa desdida do Brasil levar, né, historicamente, 7 gols da Alemanha, não é? Num placar elástico, histórico, que não se tem assim notícia que o Brasil tenha levado, né? Não sei da Suécia, uma época aí 6-2, 6-4, né? Mas nunca da maneira que foi. Então, o panelaço está indicando, eu, ao meu ver, assim, eu sou suspeito em falar, né? Que o PT, esse PT aí, que se diz histórico, que muitos até falam que o PT é histórico, que o PT redemocratizou o país, que o PT é isso e aquilo, não é? Está caminhando para ou uma grande mudança ou então para o seu epitáfio, né? O seu requiem de estar terminando um ciclo e até mesmo uma sigla. Porque se no governo de Dona Dilma Rousseff, como está já se delineando, não é? Ficarem impunes esses homens aí da Operação Lava Jato, principalmente políticos, né? Que o cara de pau lá fala que são os maus políticos, não é? Então deve ser todos os políticos, para as pessoas saírem à rua, falar assim, olha, este Congresso não me representa, para uma cabeça raciocinar, sair com essa ideia, é porque a coisa está muito grave, não é? Os políticos não respeitam as leis, não respeitam o Tribunal Superior Eleitoral, né? Aqui em Belo Horizonte tem um tal de BIM da ambulância. Eu fui aí num bairro aí, tá lá a placa dele, ainda para deputado estadual. Ano que vem nós temos aqui eleição, né, no Brasil todo, para vereador. E a propaganda dele já está lá, gente. Quer dizer, fazem as propagandas, tem que retirar, não retiram, e isso parece que é um bem para a população. E ninguém fala nada. Não vem prefeitura, o TSE não multa, TRE não multa, não é? Moradores também que cederam o poste que está dentro da sua residência não retiram, então deve estar ganhando alguma coisa, não é? Por isso que esse panelaço. Parece que o São Paulo conseguiu 2 façanhas, ou 3 façanhas, eu vou dizer, atualmente, não é? A primeira delas foi nacionalizar a seca, que foi paulista, e ainda é paulista, né, de São Paulo, que o reservatório lá, ninguém sabe especificamente, não capta a água das chuvas que foram abundantes em São Paulo também. E serve bastante pessoas, né? Milhares de milhões de pessoas. Segundo, nacionalizou a taxa e sobretaxa da água e da luz, não é? Porque crise hídrica, também crise energética. Que as matrizes de energia hoje no Brasil são as hidrelétricas e as termoelétricas. Está entrando agora aí, segundo até o programa do PT aí, transmissão de energia ou captação de energia eólica, não é? E de outros meios aí, em vários estados brasileiros. E terceiro é esse ódio mortal, não é? Que está disseminando no Brasil contra o Partido dos Trabalhadores, a ponto
de sair esse panelaço, apagaço, essa manifestação aí programada, né, pela internet, tudo por grupos. Aí até então nós deveríamos saber quem que são os bois, né? Se é PSDB, se é PMDB, quem está planejando e incentivando, né? Se é o DEM, a nova direita brasileira aí fascista, né? Porque não é de partido político, não tem viés, né? Não tem história, então é nebulosa, né? Tanto pode ser fascista, como pode ser nazista, como pode ser comunista, qualquer ista da vida aí. Então, é isso daí, gente. Parece que o PT, se continuar, não é, nesse congresso, leis como essa aí da bengala, mexer aí no que vão mexer, não é? No PIS, no seguro-desemprego, na pensão, né? Aí depois vem a terceirização, pode não ser do jeito que votaram, né? Mas vem a terceirização, vai mudar a relação trabalhista, não é? Governo desviando dinheiro do FGTS para cobrir rombo do BNDES, não é? Enquanto que o Brandini hoje é presidente da Petrobras, hein? Mas ele era presidente do Banco do Brasil, financiou um Porsche para sua amiguinha, não é? Uma socialite brasileira aí que vive aí nas redes de televisão, né? Sorrindo e mostrando as coxas, né? Então, é por aí, não é, gente? Uma elite que está no poder e o PT que parece que não vai conseguir, não é, resgatar esse passado aí que ele mesmo renegou quando começou a maquiar, não é, a economia, a mentir, não é, e a permitir, não é, a cometer um crime de omissão, mesmo que, vamos supor aí, que Lula não tenha se corrompido, nem que Dilma, nem que os ministros, e que muitos, a maioria do PT, seja incólume a essa corrupção. Mas viram, mas foram coniventes. E isso também, não é? O crime de omissão é crime também, não é? Talvez até pior do que aquele que comete o crime e é o agente, não é? E aí, isso aqui não adianta mais, né? Expulsar a raposa do galinheiro depois que ela já comeu os ovos e as galinhas, a gente vai chorar depois, né? Porque não vai ter nem ovos, né? 4 pessoas são condenadas, né? Por ter linchado uma mulher, uma história aqui, uma notícia aqui da BBC Brasil, foram condenados à forca por linchamento de mulher que chocou o Afeganistão, né? Aquela Malala, que foi prêmio Nobel da Paz, também foi justiçada aí, 8 pessoas, principalmente os que mandaram, que executaram, né, as ordens, e que quase mataram essa menina, era uma menina, não é, que queria estudar, foram a julgamento, não é, e foram sentenciados, tá? 4 homens afegãos foram condenados à morte pelo lixamento de uma mulher acusada de queimar o Corão, um caso que causou protestos no país e ganhou manchetes no mundo inteiro. O julgamento durou 4 dias, mas 8 homens foram condenados a 16 anos de prisão e outros 18 inocentados. Segundo testemunhas, a vítima, conhecida apenas como Farkhunda, de 28 anos, não queimou o livro sagrado do islamismo, como tinha sido alegado por seus agressores. Ela foi morta em 19 de março por um grupo formado, em sua maioria, por homens. Eles a espancaram com paus e pedras, ela foi atropelada e arrastada por um carro. Depois seu corpo foi incendiado. Isso é barbarismo total, né? O ataque à mulher, assim como a falta de intervenção policial, foram duramente criticados e provocaram protestos na época. 19 policiais acusados de falharem em seu dever de impedir o ataque estão sendo julgados. O veredito deve ser anunciado no domingo.
Farkhunda havia discutido com um mulá ou mestre religioso sobre sua prática de venda de encantos para as mulheres no conhecido santuário Shah do Shamshaira, perto do Palácio Presidencial e do principal bazar de Cabul. No decorrer da discussão, ela foi acusada de queimar o Corão e uma multidão a atacou. Em declarações de confissão lidas em tribunal, alguns dos acusados admitiram que foram atraídos para o ataque devido às acusações. Um investigador oficial disse que não há evidências de que ela queimou o Corão. O governo afegão vinha sendo acusado de fazer pouco para garantir direitos básicos de mulheres. Esse pessoal não tem nem como o que falar, né? Eles são meio maluquíssimos mesmo. Esse pessoal aí tal. Eu até vi uma matéria agora, estava conversando com um amigo meu que adora, para ele o Albert Camus, um escritor francês da década de 60, morreu na década de 60, né? Década de 50, 60, é o guru para ele. E o Albert Camus tem uma peça chamada Os Eleitos, Os Justos, aliás, Os Justos, que ele já fala dos terroristas que atuavam na Argélia. Ele era argelino, mas vivia na França, né? Que queriam a independência da Argélia do domínio da colonização francesa. Conseguida, né? E na década de 70, com muita luta também, né? Muito sangue derramou. E numa das questões, ele está na França e conversa com um militante, não é? Argelino, que quer que ele apoie. Ele pegou e falou: olha, escuta só, como que eu posso apoiar? Você acha que eu vou escolher o quê? Um movimento, né, que chega e explode um ônibus onde minha mãe pode estar dentro? Como que eu vou apoiar esse movimento, essa pessoa? Eu vou ficar do lado da minha mãe, né? Eu não quero que minha mãe pegue um ônibus e de surpresa, ela que é inocente, né, até provar-se o contrário, entre aspas, ele não fala isso, e que esse ônibus exploda. Essa peça vamos dizer, né, já antiga e do passado, antiga não, né, passado, mas ela é bem nova, bem tem a referência de hoje, que esses militantes aí islâmicos, muçulmanos e não sei mais o que, Boko Haram. Você viu aí do Boko Haram? Estruparam várias jovens que estão grávidas, agora não sabem quem é o pai. O pai vai ter que sair na certidão do nascimento, Boko Haram, né, o sobrenome. Ontem no Jô Soares, o Jô Soares lembrou de uma coisa muito grave, gravíssima. Como é que chegam as armas, que saem essas fotos aí de crianças com rifles e metralhadoras na África? Elas que já estão pobres, famintas, sem escolas, sem futuro. Então esses caras aí tudo maluco. Maluco de pedra mesmo. Linchar uma pessoa, né? 18 pessoas. Isso é absurdo. Já é covardia, né? Como fizeram aqui com os professores aqui no Paraná, não é? Bater em professora sem arma, sem nada, utilizar bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha, né? Cacetetada, enfim, selvageria também, né? Coisas assim que não tem como se admitir, entender, não é? Não tem, mesmo que se cumpra ordens, não tem. E aqueles, tem um grupo, gente, isso aí a imprensa não fala, né? A grande imprensa é engraçada. Tem um grupo que foi preso porque não quis cumprir a ordem de atacar os professores indefesos, e principalmente, óbvio, né, que acho que eles deviam estar na frente de um grupo de mulheres, de senhoras, às vezes já de certa idade aí, com 45, 50 anos, e eles atacarem com cães, não é? Cacetete, balas de borracha, furibundos.
Isso é uma extrema covardia, assim, que não tem tamanho, né? E agora aí no caso aí do linchamento dessa senhora lá nesse país, né? Sabe, é terrível, a gente quer, né? É vergonhoso que a gente quer ser lá no Afeganistão, né? A gente quer ser moderno, né? Achar que nós estamos evoluindo e ver umas coisas dessas assim, ó. Acho que nem na época de Jesus Cristo tinha tanta ousadia dessa maneira, não é? Jesus Cristo, eu lembro que em uma das suas parábolas lá, das suas conversas lá, ele pegou uma mulher adúltera e tinha um monte de gente querendo apedrejar essa mulher. Ele falou para eles assim, falou: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Abaixaram a cabeça e todos foram embora. Ele virou para ela e falou: ó, eu também não tenho nada contra você, vai e não peque mais, não é? Não estou pregando não, gente, eu estou lembrando, porque hoje nós estamos vivendo um contraditório muito grande no mundo. O desrespeito à vida do ser humano, né? A própria vida, assim, banalizada, né? O que vale é o poder, é o dinheiro, são as armas, é a força, é a ignorância. Por último aqui, não é? Tem um americano, eu já vi até a história dele, não sei se é o mesmo, né? Que parece que roubou um banco nos Estados Unidos e tal, e conseguiu asilo em Cuba. Depois de 43 anos, está temendo, né, com essa reaproximação aí de Cuba com os Estados Unidos, já tirou Cuba da lista de países terroristas. Ele está temendo que seja extraditado, né? Mas vou fazer o que, né, gente? É como aquela velha história, né? Bons para uma, para os outros, mesmo? Gente, muito obrigado, saúde e paz. Vamos terminando aqui o nosso Jornal de Saúde. Até amanhã, às 8h30.